Oi, paz seja com todos. É um prazer estar entrando, como sempre, aí no teu lar, com o programa Encontro de Fé, que é o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E eu sou o pastor Sabino, né? Que estou ali na rua Polônia Pinto, 576, no bairro de Muri, na cidade de Nova Friburgo, aqui, para abençoar a tua vida. Toda quarta-feira estou ali às 19h30 com o culto da vitória, um culto muito forte, onde nós oramos pelo lar, pela família, também oramos pelos negócios, para a cura divina, para a solução de problema, e Deus tem feito coisas tremendas, maravilhosas ali, toda quarta-feira às 19h30. Também sexta-feira, também estou ali, né, com o culto de libertação e adoração ao Espírito Santo de Deus, onde nós começamos às 19h30 com louvor, adoração ao Espírito de Deus, e a seguir entramos na área de libertação, a qual temos orado para as pessoas que estão deprimidas, oprimidas, né, pessoas que precisam ser livres de um vício, de um problema, de uma situação, de uma escravidão que o escraviza. Estamos ali fazendo esse trabalho toda sexta-feira às 19h30. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu já sou cristão, eu já sou crente, já faço parte da igreja já, né? De repente até trabalho na obra, mas às vezes ele é vítima da escravidão de uma situação, né? Porque tudo aquilo que a pessoa é presa, né, se torna como uma escravidão, porque a pessoa não consegue ser livre daquilo ali, obedece àquela determinação, né? E nós estamos ali nesse propósito, orando para que as pessoas sejam livres. Às vezes a pessoa, ele é prisioneiro de um costume, de uma mania feia na sua vida, né? De determinado atos que ele pratica, ainda que ele ora, pede a Deus para ser livre daquilo, mas sozinho não consegue. E nós estamos ali fazendo esse tipo de trabalho na sexta-feira. É a oração forte para libertação também, e todas as outras áreas da vida também, toda sexta-feira estamos ali, né? Eu particularmente, a partir das 6h30, chego ali na igreja toda sexta-feira, quando dá 20 para as 7, 18h40, eu junto com a pastora Zilda, minha esposa, e alguns obreiros demais, nós colocamos o joelho no pó e oramos, né, até às 7h30, oração fervorosa em favor da igreja, em favor de toda aquele que nos pede oração, em favor, né, do trabalho que será realizado a seguir, né, toda sexta-feira a partir das 20 para as 7, 18h40, estamos ali de joelho, orando, clamando, buscando a presença de Deus, o poder do Espírito Santo no meio da igreja, ali em nome de Jesus. E as pessoas vão chegando, e quando dá 7h30, a gente começa o culto normalmente ali, e tem sido uma bênção, e será cada dia maior, e você não pode ficar de fora dessa, tá ok? E no domingo, também estamos ali com 2 concentrações de fé. A primeira concentração, ela acontece às 9h da manhã. 9h tem um trabalho muito forte, ele tem como título Manhã com Deus, a qual nós entramos ali, né, às 9h da manhã, a qual nós adoramos, louvamos a Deus, ministramos uma palavra de fé, e a seguir oramos pelos doentes, pelos problemáticos, fazemos a unção na chave de casa, documento, pedra de roupa, fotografia, objetos demais que é levado até ali, para que Deus venha abençoar poderosamente. E o segundo culto é às 7h, onde nós temos a cada domingo um trabalho diferenciado, né? E Deus tem feito maravilhas, milagres. Aos domingos à noite ele canta, dança, pula na presença do Senhor, ministra uma palavra de fé, busca o poder do Espírito Santo, do avivamento, da renovação, da cura, dos milagres, das maravilhas. Realmente o domingo nosso ali tem sido uma bênção, e você
né, pode ir experimentar e com certeza você vai gostar, né, e vai voltar outras vezes, e até mesmo se você não tem igreja, né, para seguir, para frequentar, com certeza você vai querer ficar ali conosco e vai ser muito abençoado no nome do Senhor nosso Deus. Então ficou aí para você, quarta-feira 19h30, sexta-feira 19h30, domingo 9 da manhã e às 19 horas, na Rua Apolônia Pinto, Rua Apolônia Pinto, 576, no bairro de Muri, na cidade de Nova Friburgo. E você é o nosso convidado. Você que eu sempre tenho convidado, chamado aí, e você ainda não teve a oportunidade, né, de estar ali comigo, lute, se esforce, porque a decisão está dentro da gente. Quando a gente quer mesmo, né, não tem nada que segura, porque às vezes, quando a gente não quer, a gente sempre dá uma desculpa. Eu aprendi isso com o meu pastor superior, né, o nosso superintendente, que ele disse que aquele que quer, ele dá sempre um jeito, mas aquele que não quer, ele sempre dá uma desculpa, né? Então não dê desculpa, dá o seu jeito e vá estar ali conosco. É um dos nossos cultos na Igreja do Evangelho Quadrangular, ali na Rua Apolônia Pinto, 576, no bairro de Muri. Quarta-feira, 19h30, sexta-feira, 19h30, domingo, 9 da manhã e às 19 horas, tá bom? E vários bairros também dessa cidade, está também a Igreja do Evangelho Quadrangular, com as portas abertas, com um pastor ou um obreiro, esperando por você, para junto compartilhar das bênçãos de Deus e dos milagres na vida de cada um daqueles que chegar até ali, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular é a igreja que se preocupa com você e com a tua família, tá ok? Confia no Senhor e Deus é poderoso, Deus é milagroso, maravilhoso para abençoar a sua vida. Você já pode ligar para mim aqui, para o programa, e deixar o teu nome, né, e da tua família, porque eu estarei no final desse programa, como sempre, orando por você, pela tua casa, pela tua família, né, e levando os pedidos de oração para a igreja, a qual ali no altar da igreja nós oramos pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então você pode ligar para mim aqui, para o programa, e deixa o teu nome aqui, é 2523-9705, 2523-9705 é o telefone para você ligar e deixar o teu nome e participar desse programa abençoado que é o programa Encontro de Fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja onde nós pregamos que Jesus salva, que batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura e que ele um dia voltará para buscar a sua igreja, tá ok? A palavra de Deus, ela nos fala aqui no livro de Números, né? No livro de Números, capítulo 21, versículo 5, está escrito assim, né? Números é o livro da Bíblia, né? O capítulo 21, versículo 5, que diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que o morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo algum. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Olha só que coisa tremenda, maravilhosa, né? Que Deus realizou ali no meio do povo. De repente você que está aí acompanhando, você já conhece a história de Moisés, né, quando Deus enviou ele para tirar o povo da escravidão no Egito, a qual já
40 anos eles eram escravos no Egito, a geração de Israel, o povo de Deus, e Deus manda que Moisés vá lá e tire aquele povo da escravidão do Egito. E diz a Bíblia que agora Deus começa a fazer coisas tremendas, gloriosas, através de Moisés, na vida daquele povo, né, que era o povo de Deus, como por exemplo, né, para provar a Deus o seu poder, a sua existência, né, foi enviado várias pragas ali no Egito, através de Moisés. Quando ele falava, acontecia, e quando o rei, né, do Egito se arrependia, né, Deus retirava as pragas, mas o coração do rei do Egito endurecia novamente, e enfim, tantas coisas aconteceram, tantos sinais aconteceu ali no Egito, até mesmo quando chegou o momento que o rei do Egito liberou o povo de Israel da escravidão, e Moisés sai com esse povo da escravidão em direção a uma promessa que Deus tinha dado para Moisés, dizendo: Moisés, vá ao Egito, tira o meu povo da escravidão, né, e coloca eles na terra que mana leite e mel, a nova, né, a Canaã. Né, a Canaã, uma terra produtiva, uma terra abençoada, uma terra de uma produção tremenda. E Deus tinha essa promessa de colocar esse povo naquela terra, naquele lugar, e ter uma abundância muito grande. E Moisés vai lá e consegue tirar, depois de tanto trabalho, tanto esforço, tantos sinais Deus realizando ali no Egito. Agora Moisés sai de lá com aquele povo, né, chega no Mar Vermelho, não tinha como passar, né, e ali o povo acamparam, e agora o exército do Egito vinha atrás do povo de Deus para tomá-lo novamente como escravo, voltar ao Egito. E Moisés ora a Deus, e Deus manda que Moisés coloque o povo para marchar em direção ao Mar Vermelho. E agora, quando chega no Mar Vermelho, Deus diz para Moisés: toca nas águas. Moisés tocou nas águas do Mar Vermelho, e o mar se abriu, e o povo passou em seco. Foi uma coisa tremenda, uma coisa gloriosa. E logo a seguir, quando acabaram de passar, a Bíblia diz que o exército de Faraó entrou atrás, e quando Moisés tocou na água, novamente o mar voltou ao normal, e matou todo o exército do Egito, né? E o povo de Israel estava salvo, seguro. A irmã de Moisés, diz a palavra do Senhor, Miriam, com o povo, né, pegou em tambores, pandeiro, tamborim, começaram a cantar e a louvar a Deus, porque só o Senhor é Deus. E é verdade, você que está me ouvindo, você sabe disso. Mas a Bíblia diz que agora eles caminhavam para o deserto, né? Mas deserto é lugar de dor, deserto é lugar de sofrimento, deserto é lugar de complicações. Mas o homem e a mulher que teme a Deus não tem falta de nada, porque quando ele pensa que vai faltar, Deus providencia. Mas aqueles que não creem em Deus, que duvidam da promessa, ele paga um preço caríssimo. E foi o que aconteceu aqui, depois da travessia do Mar Vermelho, e agora a jornada pelo deserto, e Deus era com aquele povo. Deus conduzia aquele povo através do líder Moisés. E então, aqui nós lemos, quando no versículo 4, que diz assim: então partiu do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. O povo já tinha visto, acompanhado os grandes sinais, maravilhas que Deus estava fazendo através de Moisés, mas mesmo assim o coração deles endureceu. Por quê? Porque eles estavam caminhando, Deus o alimentava todo dia, né? Mas eles tinham falta de algumas coisas, né? E a Bíblia diz que ali no deserto eles faltava água, mas na hora certa Deus providenciava água, mas eles não tinham paciência. E a Bíblia diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Meu Deus,
Já pensou a pessoa abrir a boca para falar contra Deus, o Criador, o toda a vida? Mas infelizmente até nos dias de hoje existem muitas pessoas assim, que não vigiam, nem não tem um domínio próprio, né? Às vezes a incredulidade toma conta do coração dele, e ele começa a falar de Deus, fala mal de Deus, fala mal dos profetas, né? Arruma uma complicação terrível para a vida deles. E assim foi o povo de Deus, que Deus havia enviado Moisés para tirar da escravidão lá do Egito. Agora diz a Bíblia que eles falam mal contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: olha, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não há aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil deste pão vil. Então você vê que o povo agora reclama com Moisés, dizendo: Moisés, para que você nos tirou lá do Egito? A gente lá era escravo, mas tinha pelo menos comida, água para beber. Meu irmão, Deus estava levando aquele povo para o sucesso, para a vitória, para a conquista, para uma terra que produzia leite e mel. E agora aquele povo sentindo falta da escravidão, do deserto, da prisão, e reclamando com Moisés: Moisés, a gente estava lá na prisão e você nos tirou de lá, agora nós vamos morrer no deserto? Não, uma coisa eu quero dizer para você: só morreu no deserto aqueles que não creram, na verdade, na promessa que Deus tinha para eles. E nos dias de hoje é a mesma coisa, só caem porque esse mundo, ele se tornou um deserto, né? A gente vê dificuldade todo dia, toda hora, nem em todas as áreas da nossa vida existem as dificuldades, mas temos que ter uma coisa que Deus disse que Deus disse na sua palavra: tenha bom ânimo, né? Jesus falou assim: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então só vence aquele que tem bom ânimo, que acredita, né, no sucesso de Deus, que não abre mão da conquista, da vitória do Senhor. E quando nós falamos contra Deus, contra os profetas, quando nós maldicemos Deus, a sua palavra, o castigo vem. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que o salário do pecado, o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então diz que aqui, olha a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz aqui, ó, em versículo 6: então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Então você vê que, né, Deus ficou tão irado, chateado, decepcionado com aquele povo, que Deus começou a mandar serpentes venenosas ali no deserto. Elas surgiam assim do nada, assim na terra, e começou a morder aquele povo, começou a destruir aquele povo, e as serpentes mordiam e eles morriam, e foi uma coisa terrível, foi um pânico terrível ali no deserto. Homens, mulheres, crianças morrendo, né, direto, porque as serpentes, né, ela aparecia do nada assim no deserto, no limpo, e mordia as pessoas. Era o castigo da destruição que estava no meio do povo. Então o povo, quando viu que estava morrendo todos, né, e não tinha como se defender daquelas serpentes venenosas, eles disseram no versículo 7, olha: pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. E então Moisés orou pelo povo, Senhor. Então aquele povo, quando viu que eles estavam morrendo todo, porque as serpentes surgiam do nada, né, e mordia um, mordia outro, e eles estavam morrendo, todo aquele povo ali, por causa da maldade, por causa da covardia, por causa do pecado. E eles reconheceram, dizem: olha, é castigo de Deus, vamos pedir perdão a Moisés, e que ele ore a Deus para que Deus retire essa maldição de sobre as nossas vidas. Então eles foram para Moisés e disseram: Moisés, nós pecamos, porque nós falamos mal do Senhor, Moisés, nós falamos mal de você, falamos mal do Deus Todo-Poderoso. Ora ao nosso Deus, pede perdão por nós, para que ele tire de nós esta maldição. Versículo 8: então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Então quando Moisés, agora o homem de Deus, vai até Deus e diz: Senhor, tem misericórdia, o povo pede perdão, o povo se arrepende da maldade do coração deles, né, que eles fizeram contra ti, contra mim, e pede que o Senhor retire essa maldição da vida deles. Então Deus diz: não, tudo bem, eu vou perdoar eles, mas tem uma coisa, agora eu tenho enviado a serpente venenosa que morde, que mata, destrói o povo. Agora então, você vai fazer uma serpente semelhante a ela de metal,
vai pegar uma vara, uma haste muito grande, lá no alto do deserto, você vai colocá-la na ponta. E toda vez que aqueles que for mordido pela serpente venenosa, se ele olhar para a haste, ele não morrerá, mas ele viverá. Mas se ele for mordido e ele não olhar, ele morrerá. E assim diz a Bíblia que Moisés fez aquela serpente de metal, colocou na ponta daquela madeira comprida, colocou lá no alto do deserto, e a Bíblia diz que aquela serpente vinha e mordia, picava aqueles homens, aquelas mulheres. Mas na medida que eles eram picados, aqueles que olhavam rapidamente para aquela haste, para aquela serpente de metal, o veneno não tinha nenhum efeito e ele continuava vivendo. Mas aqueles que eram picados e permaneciam endurecidos e não olhavam para a serpente, ele morria envenenado, né? E assim foi desta forma, desta maneira, que a maldição foi retirada no meio daquele povo. E você diz, mas poxa, que coisa terrível que aconteceu. Mas nos dias de hoje é da mesma forma, né? Naquela época, você sabe o que já simbolizava aquela serpente de metal? Já o que simbolizava a serpente venenosa que vinha e picava e mordia as pessoas, eles morriam, né? E depois, quando Deus manda Moisés providenciar aquelas de metal e colocar na haste, e aqueles que eram picados olhavam para a haste e não morria, ali já simbolizava o pecado, a destruição, a maldição que existe ainda no nosso meio nos dias de hoje. E aquela serpente de metal simbolizava já Jesus morrendo na cruz para a redenção do nosso pecado, o autor da vida, né? E Jesus um dia ele diz a sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o homem, quando era picado por aquela serpente venenosa, ele já estava declarada a morte para ele, mas ele olhava para a serpente de metal, ele recebia a vida. Então hoje, quantas vezes somos picados pelas serpentes, né, venenosa, que são as maldições que existem nos dias de hoje, né? A condenação, a derrota, a destruição, mas aquela serpente de metal que foi providenciada, que já simbolizava Jesus, né? Depois, mais tarde, né, vem lá no livro de Mateus, se você vê no capítulo 27, versículo 33, Marcos 15, 24, quando Jesus é levado na cruz e é crucificado, ali, né, Jesus é pendurado naquele madeiro, e todo o homem, toda mulher que olha para o madeiro, que olha para o Jesus que foi crucificado, ele pode estar condenado à morte, que ele recebe vida, né? Mas aqueles que não olham para Jesus, que não creem em Jesus, ele recebe a morte, tanto espiritual, física, como a morte espiritual. Então eu venho através de você com esta palavra tão rápido, que a gente sabe que a hora passa muito rápido, né? Que eu já quero, já daqui a pouco, orar com você, orar para você, né? Mas eu quero crer que você entendeu o que eu quis passar para você. Jesus, ele hoje, ele é, né, simbolizado naquela serpente que Moisés levantou lá, né? Jesus, ele falou sobre isso no Novo Testamento. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então, meu amado, minha amada, não importa que seja a condenação, o problema que você esteja passando, qual foi o tipo de picada que você recebeu e a sua vida está sendo prejudicada, destruído, olha para a cruz, olha para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Mas você diz, mas hoje eu não tenho como olhar para a cruz, porque a cruz não está lá mais, né? Ou Jesus não está lá mais pendurado, ele só foi levantado uma vez, foi tirado da cruz, colocado no túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está aqui nesse estúdio comigo, ele está aí dentro da tua casa, onde você está com o seu televisor ligado, ouvindo esta palavra, e ele quer que você olhe para ele, é pela fé hoje. Olhe para Jesus e você receberá vida. Olhe para Jesus e você receberá cura. Olhe para Jesus e você será sarado. Olhe para Jesus e você será transformado. E a bênção do Senhor será sobre a tua vida. E você vai continuar a sua caminhada como povo. Aquele que creu, né, entrou na terra da promessa. Quem não creu, morreu no deserto. Mas Josué e Caleb, que creu desde o Egito, saiu do Egito, entrou na terra da promessa. Você que crê, que confiar e acreditar no Senhor e na palavra dele, buscar a cada dia para dentro de você, porque tem que olhar e desejar. Aquele povo olhava para
para a serpente mental e desejava a cura, e assim acontecia. E hoje temos que olhar para Jesus, desejar cura, a nossa libertação, solução para o nosso problema, da nossa família, e crer que um dia nós vamos morar com Ele. Estamos na jornada, esse mundo, essa vida se tornou um deserto, mas Jesus Cristo está de braços abertos, esperando por nós, para nos levar à vitória, ao nosso sucesso. Vamos, assim, um pedacinho de uma canção, e eu já volto já para orar para você, porque já está quase chegando o momento da nossa oração, né? Mas eu quero crer que você entendeu, né? Esta palavra, estude ela com carinho, aí na tua casa, medite nela, e tome posse da bênção. Vamos um pedacinho desta canção, e eu já volto já para orar com você. Se você não ligou, ligue rápido, porque dentro de 2 minutos, eu já volto para orar com você e para você. Meu sonho se foi, meu coração estava triste. Não posso crer o quanto eu magoei, temendo a dor que me esperava no amanhã, quando o sol mostrar todos meus sonhos jogados pelo chão. Deus, perdoa-me, pois eu preciso da tua graça, e tu és tudo que eu tenho. Misericórdia, te servirei, Senhor, enquanto aqui viver, e para todos mostrarei sua misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta canção de Deus perdoa-me, às vezes temos que pedir perdão, porque falhamos muito diante de Deus, às vezes como aquele povo no deserto, mas quando eles falou com Deus, Deus o perdoou, sarou eles e enviou socorro para a vida deles. Chegou o momento da oração, porque já estamos chegando ao término desse programa, né? Quero estar orando aqui para as pessoas que ligou para mim, Joel de São Martim de Olaria, Yolanda do Amparo, Carlos Alberto de São Geraldo, Paulo Vitor de Olaria, Jorge Araújo do Pericê, Marisa Conselheiro Paulino, Laurílio Martins, Sítio São Luís, Vera Lúcia Azevedo Cordoeira, José Henrique Varginha, Maria José Vale dos Pinheiro, Diego Alvarez Cordoeira, Jean-Pierre das Brown, Eduardo Ferreira da Silva, centro da cidade, Gleice Silva do centro da cidade, Ronaldo Ouro Preto,
Rebeca Alvarez Cordoeira, Alessandra do Catacione, né? E ela parabeniza o seu pai Gerosmar, que está hoje fazendo aniversário. Ele é diácono ali da minha igreja, ali em Murim. Um abração, Gerosmar, para você, Fátima, toda a sua família. Seja abençoado poderosamente, né? Estarei orando por você. E também o Gerson e a Kellen, minha filha, ali da Confecção Invicta, ali no Ouro Preto, no Jardilândia ali. Um abração, Gerson, um abração, Kelly e todo o pessoal da Confecção Invicta. Que Deus abençoe abundantemente no nome do Senhor Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, eu quero pedir a tua bênção, quero pedir a tua graça para todas as pessoas que ligaram aqui. Senhor, sua casa, sua família, seja abençoado poderosamente, que o poder da bênção, o poder do milagre, das maravilhas, seja sobre cada um deles, meu Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus. Também todos que estão em casa aí, copo com água, chave de casa, documento, peça de roupa, objeto demais que está diante da TV, aqueles que estão doentes, oprimidos, deprimidos, receba a cura, a libertação, em nome de Jesus, e que o poder do milagre, meu Pai, seja sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus. Pai, eu declaro a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus. Assim como foi providenciada aquela serpente no deserto, e aquele povo olhava para ela e não morria através do veneno da serpente, assim também o Senhor providenciou Jesus da cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Que eu possa estar cada dia olhando para a cruz, que cada pessoa, cada família, meu Pai, que estão ligadas a este programa, Senhor, que possa estar precisando de um milagre, que eles possam olhar para a cruz, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e ser livre de todo e qualquer tipo de maldição. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. E todo este nome, Pai, estarei levando para o altar da igreja, onde estarei orando, Senhor. E todo aquele que não pôde ligar para nós, Senhor, mas que estão ligados neste programa, estarei orando por todos eles constantemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estarei levando o teu nome, e todos que estão ligados a este programa, estarei lembrando de você onde você estiver, para que Deus abençoe tua vida abundantemente, em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo programa Encontro de Fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Bradando em fervor, sussurrando em temor, meio a multidões, ou a sós com o Senhor.